A biotecnologia é o uso de conhecimento sobre os processos biológicos e sobre as propriedades de seres vivos, com o fim de resolver problemas e criar um conjunto de técnicas que permitem a seleção e a modificação de organismos. Todos já escutamos, diversas vezes, que não existem pessoas iguais. Isso se deve, em grande parte, ao fato de nosso material genético, oriundo, metade de nossa mãe e pai, ser único, com exceção de gêmeos idênticos. Assim, é lógico pensar que a análise do nosso material genético seja uma forma de identificar nossos vínculos de parentesco. Embora já existam ferramentas para análise e sequenciamento do DNA completo de uma pessoa, isso é bastante caro, trabalhoso e demorado. Uma das alternativas mais usadas é a identificação através da análise de regiões específicas do DNA humano. Essas regiões são pequenas sequências de cerca de 2 a 5 bases nitrogenadas, que se repetem diversas vezes em determinadas regiões do DNA humano, os chamados microsatélites. Eles são espalhados ao longo dos 26 pares de cromossomos, e a combinação do número de repetições da sequência de bases de todas essas regiões é diferente para cada indivíduo, tornando possível a identificação. DNA significa ácido desoxirribonucleico. É uma molécula que existe dentro das células de todos os seres vivos, desde as bactérias, fungos e protozoários, até os animais e plantas, e contém as informações necessárias para formar o ser vivo e para que ele possa se reproduzir. O DNA é como um código secreto de letras, que ao ser decifrado pela célula, produz os componentes que fazem parte do nosso corpo. Não conseguimos ver uma molécula de DNA a olho nu. Para estudá-la, precisamos utilizar técnicas e aparelhos específicos. O DNA é formado por unidades menores chamadas nucleotídeos. Existem 4 tipos de nucleotídeos representados pelas letras A, C, G e T. A forma como esses nucleotídeos se arrumam é que faz com que os seres vivos sejam diferentes uns dos outros. Para ficar mais fácil, veja um exemplo. Com as 4 letras A, O, M, R, podemos formar as palavras amor, Roma, Óron, Mora e Ram. Se uma das letras puder ser repetidas, podemos formar ainda as palavras morro e amora, por exemplo. Observe que usamos as mesmas letras, porém, formamos palavras com significados diferentes. A mesma ideia pode ser aplicada para o DNA. Os 4 tipos de nucleotídeos se arrumam de diversas maneiras na molécula de DNA, formando os diferentes seres vivos. A clonagem de DNA significa produzir inúmeras cópias idênticas de um mesmo fragmento de molécula de DNA. Esse processo tem início com o isolamento pela ação de enzimas de restrições de fragmentos do DNA a serem clonados. Depois de isolados, esses trechos podem ser introduzidos no DNA de outros organismos, principalmente de vírus e bactérias. No caso das bactérias, esses fragmentos de DNA isolados são inseridos nos plamídios. Os plamídios são moléculas menores de DNA que não contêm genes essenciais à vida das bactérias, podendo ser manipulados sem que as bactérias deixem de se reproduzir ou desenvolver suas atividades vitais. A molécula de DNA recombinante formada é introduzida na bactéria, que ao se reproduzir, multiplica a molécula recombinante, dando origem a um grande número de cópias idênticas. Esse processo recebe o nome de clonagem de DNA. Desse modo, é possível produzir um grande número de clones de um mesmo fragmento do DNA. Alguns hormônios da espécie humana já são produzidos por meio de técnica de clonagem como descrita. Um exemplo é a insulina, hormônio fundamental no metabolismo do açúcar. Sua síntese é determinada geneticamente e os indivíduos que não têm alelo para este hormônio são portadores de uma forma de diabetes em que as pessoas não produzem insulina. Hoje, já é possível produzir insulina clonando o gene humano em bactérias, estimulando-a a entrar em atividade.
Dessa forma, são produzidas quantidades consideráveis desse hormônio, posteriormente isolados e purificados para a utilização humana. Essa insulina é idêntica à sintetizada pelo pâncreas humano, o que elimina o risco de qualquer reação alérgica pelo diabético, que antes só podia contar com a insulina extraída dos pâncreas de ratos criados em laboratórios ou de bois e porco obtidos em matadouros. A clonagem de organismos multicelulares pode ser realizada de duas maneiras. Vamos falar da primeira, que é interferindo-se em processos naturais de reprodução. No caso das plantas, o procedimento mais utilizado é a produção de indivíduos idênticos por reprodução assexuada. E no caso dos animais, como por exemplo os mamíferos, estimula-se em laboratório o surgimento de gêmeos monozigóticos. Gente, para acontecer isso, eles selecionam os animais que apresentam as características desejadas, fazem a coleta de sêmen e ovócitos e promovem a fecundação no próprio laboratório. E tem a segunda forma de clonagem também, que é trabalhando a partir de células somáticas que normalmente não atuam nos mecanismos reprodutivos. Um grande exemplo para eu citar é a ovelha Dolly, que nesse caso uma célula receptora, o ovócito retirado do ovário de uma ovelha da raça Black Face, teve seu material genético removido com auxílio de uma micropipete. Uma célula retirada da glândula mamária de uma ovelha adulta foi mantida em estado de quiescência, ou seja, em condições que a tornaram pouco ativa. Essa célula foi fundida ao ovócito desprovido de material genético nuclear. O ovócito, agora com o núcleo recebido da célula somática, foi estimulado a iniciar o desenvolvimento embrionário. Então foi dessa forma que eles fizeram a clonagem da ovelha Dolly. De uma forma mais ou menos rápida, o declínio de uma espécie ocorre quando nas suas populações a mortalidade excede a natalidade e a imigração excede a imigração. Se este curso se mantiver, a extinção acontece, ou seja, a espécie desaparece de parte ou da totalidade de sua área de distribuição. Um dos problemas no nosso mundo atualmente prende-se com a crescente extinção de espécies animais, resultante das alterações no ecossistema induzidas pelo homem, o que reduzem muito a diversidade genética do nosso planeta. Uma das investigações que se encontra em desenvolvimento permite clonar animais que se extinguiram no passado. O DNA, base necessária a este processo, é obtido através dos ossos das espécies desaparecidas. Embora essa técnica permita solucionar um dos maiores problemas ecológicos, continua a ser indispensável preservar as várias espécies à face do nosso planeta. A clonagem pode ser fundamental para o equilíbrio ecológico, pois, se um ser é extinto, muitos sofrem as consequências. Cientistas do Plano das Nações Unidas para o Meio Ambiente calculam que existam entre 10 e 100 milhões de espécies de seres vivos no planeta. Hoje, somente 1,4 milhões são conhecidos e 25% estão ameaçados de extinção. A clonagem, a partir de células somáticas do corpo de um indivíduo adulto, é uma nova ferramenta biotecnológica que tem sido sugerida para o uso na produção em laboratório de animais em extinção ou já extintos. Esta técnica foi utilizada para gerar um clone do gauro, uma espécie de boi selvagem asiático, com pouquíssimos indivíduos remanescentes na natureza. Após a gestação no útero de vaca doméstica, o bezerro gauro obtido sobreviveu por apenas 2 dias, morrendo de disenteria. Mesmo assim, essa estratégia se mostrou possível e aplicável às espécies em extinção. Posteriormente, foi produzido um clone a partir de um indivíduo morto de uma raça rara de ovelha. O filhote obtido sobreviveu e foi levado para uma unidade de conservação, consistindo no primeiro caso de reintrodução de clone de uma espécie em extinção à população natural. Usando engenharia genética, os cientistas estão fazendo vacinas gênicas, gene do agente patológico que codificam proteínas responsáveis por estimular o nosso organismo a produzir anticorpos tão isolados e inseridos em bactérias posteriormente clonadas. O produto da atividade desses genes é purificado e vai atuar como uma vacina. Introduzida em nossos organismos, a vacina estimula a produção de anticorpos específicos. Com essa técnica,
já estão sendo produzidas vacinas contra a hepatite B e a meningite. A terapia gênica consiste em substituir o alelo que causa a doença pelo alelo normal. Os estudos de terapia gênica estão até o momento restritos às células somáticas, mas no futuro próximo pretende-se atuar sobre as células que formam os gametas do indivíduo, de modo que este indivíduo não possa mais transferir o alelo para a anomalia para seus descendentes. As principais doenças que têm sido alvo da terapia gênica são causadas por apenas um gene, como ocorre com fibrose cística, imunodeficiência humana, talassemia, anemia falciforme, hemofilia A e distrofia muscular. Doenças causadas por interação de genes ainda não têm sido cogitadas para tratamento por terapia gênica. Da biotecnologia moderna, a qual consiste na manipulação controlada e intencional do DNA por meio das técnicas de engenharia genética. Foi possível o desenvolvimento de inúmeras plantas transgênicas a partir da década de 80. Alvo de discussões polêmicas sobre suas vantagens e desvantagens, a ciência dos transgênicos está em pleno avanço nos grandes laboratórios e universidades do mundo todo. Eles são modificados geneticamente em laboratórios e centros de pesquisa com o propósito de conseguir aprimorar a qualidade do produto, animal, vegetal, grão, frutas e etc. Os materiais genéticos de plantas e animais são manipulados e muitas vezes combinados sucessivamente. Os organismos geneticamente modificados, depois da etapa laboratorial, são implantados na agricultura ou na pecuária. Na agricultura, por exemplo, uma técnica muito adotada é a introdução de gene inseticida em plantas. Dessa maneira, a planta consegue produzir resistências a determinadas doenças da lavoura. As pesquisas de engenharia genética têm obtido muitos avanços na manipulação de DNA e RNA. As células-tronco, também conhecidas como células-mãe, são células que possuem a melhor capacidade de se dividir, dando origem a células semelhantes às progenitoras. As células-tronco dos embriões têm ainda a capacidade de se transformar num processo também conhecido como diferenciação celular, em outros tecidos do corpo, como ossos, nervos, músculos e sangue. Devido a essa característica, as células-tronco são importantes principalmente na aplicação terapêutica, sendo potencialmente úteis em terapias de combate a doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, diabetes tipo 1, acidentes vasculares, cerebrais, doenças hematológicas, traumas na medula espinhal e nefropatias. O principal objetivo das pesquisas com células-tronco é usá-las para recuperar tecidos danificados por essas doenças e traumas. São encontradas em células embrionárias e em vários locais do corpo, como no cordão umbilical, na medula óssea, no sangue, no fígado, na placenta e no líquido amniótico. Com o sangue do cordão umbilical congelado, as células-tronco ficam indisponíveis para necessidades futuras, como no caso do surgimento de doenças durante pelo menos 15 anos após a coleta. Além dessa vantagem, não há risco de rejeição quando essas doenças forem implantadas no paciente, uma vez que elas foram retiradas dele mesmo. Surge polêmicas quando se trata de retirada de células-tronco de embriões, visto que isso implica a destruição deles. Muitos argumentam que o extermínio desses embriões é tão criminoso quanto o aborto, uma vez que acaba com uma forma de vida. Aliás, embriões e fetos provenientes de abortos seriam fontes para a coleta desse material. 2, 3. Vamos lá, galerinha. Barry é um urso bem legal. Mora na floresta tropical. Um dia caminhando, ao longe avistou um pescoço enorme. Barry se assustou. Exíguos minutos resolveu se aproximar.